Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Começamos, então, o segundo mês, né, do ano de 2021. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que nós tivemos, né? O Campeonato Brasileiro rodada aí no fim de semana. Por conta da final da Libertadores ter sido disputada no sábado, o domingo foi agitado com 7 partidas da 33ª rodada do Brasileirão, que mexeram diretamente nas primeiras colocações na tabela. Em Goiânia, o São Paulo acabou derrotado para o Atlético Goianense e caiu para a quarta colocação, vendo a briga mais difícil, né? Isso porque o Red Bull Bragantino perdeu justamente para o líder internacional, que abriu ainda mais vantagem dos adversários ao embalar a 9ª vitória seguida, né? O São Paulo despencou de vez, né? Tinha 7 pontos de vantagem, agora tem 7 de desvantagem, e o campeonato se aproximando do fim, aí fica difícil. Jogando no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, o São Paulo viu o Atlético Goianense abrir o placar logo aos 20 minutos, com o Natanael. Reinaldo ainda no primeiro tempo deixou tudo igual, mas nos minutos finais da segunda etapa, Vitor Leque deu a vitória para os donos da casa por 2-1. Agora o time tricolor, que ainda não venceu em 2021, é quarto colocado com 58 pontos. Já o adversário está na 12ª colocação com 45. No estádio Beira-Rio, a história foi parecida. Patrick abriu o placar para o Internacional. Elinho descontou minutos depois, né, para os paulistas, mas o segundo tempo deu Edenilson novamente, né, dando a vitória aí para a equipe gaúcha, que é mais líder do que nunca, né? Vindo de 9 vitórias seguidas, o Inter foi aos 65 pontos e abriu 5 do segundo colocado, Atlético Mineiro, que tem 50. O Flamengo joga hoje ainda, né? Pode assumir essa vice-liderança aí. O Atlético Mineiro, por sua vez, não teve problemas para vencer o Fortaleza pelo placar de 2-0 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Guilherme Arana e Vargas fizeram o gol do jogo, enquanto que o Galo subiu para a vice-liderança. O time cearense está na zona de rebaixamento em 17º com 36 pontos. O rival do tricolor cearense foi derrotado, né? O Ceará foi derrotado pelo Atlético Paranaense em um duelo direto pelo G7, também por 2-0. Outras duas partidas terminaram empatadas. Vasco e Bahia não saíram do 0-0, né? E seguem ali perto da zona de rebaixamento. Já o Grêmio saiu do G7 ao empatar com o Coritiba por 1-1 no estádio Couto Pereira. A vaga no grupo da Libertadores 2021 está nas mãos de Fluminense, que fez 3-0 no Goiás e agora é quinto com 53 pontos. O Esmeraldino é o 18º com 29 pontos, correndo sério risco de rebaixamento aí, né? O Vasco, vamos aos resultados da rodada então. Vasco e Bahia 0-0, Coritiba e Grêmio 1-1, Ceará 0, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianense 2, São Paulo 1, Atlético Mineiro 2, Fortaleza 0, e o Internacional fez 2-1 no Red Bull Bragantino, o Fluminense 3-0 no Goiás. Hoje tem Sport Flamengo, 19 horas na Ilha do Retiro. Amanhã, né, dia 2, tem Palmeiras e Botafogo, e Santos e Corinthians se enfrentam na quarta-feira às 18 horas na Vila Belmiro. Então vamos conferir aqui como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão após esses jogos, restando 3 partidas ainda, né? O Internacional é líder, 65 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 60, o Flamengo joga hoje contra o Sport, se vencer, assume a vice-liderança, pode ir a 61 pontos, né? O São Paulo agora é quarto colocado com 58 pontos, o Fluminense é o quinto com 53, o sexto o Palmeiras com 52, o sétimo é o Grêmio com 52, o oitavo o Atlético Paranaense 45, nono Corinthians 45, décimo Santos 45, 11º Ceará 45 e 12º Atlético Goianense 45 pontos. 13º Red Bull Bragantino 44, 14º Vasco da Gama 37, 15º Bahia 36, 16º Sport 35. Na zona do rebaixamento, 17º Fortaleza 35, 18º Goiás 29, 19º Coritiba 28 e 20º o Botafogo Carioca com 23 pontos na lanterna do campeonato. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro neste momento, né? A situação não é boa aí para o Botafogo, que deve ir para a segunda divisão. Na segunda divisão, né?
Os jogadores da Chapecoense não economizaram na comemoração do título da Série B do Brasileirão, conquistado na última sexta-feira com a vitória sobre o Confiança por 3-1. O jogo foi na Arena Condá. A conquista do primeiro título nacional da história do clube foi suado. Anselmo Ramon abriu o placar logo aos 3 minutos, mas o Confiança foi buscar o empate no início do segundo tempo. Depois, Perotti colocou a Chapecoense mais uma vez na frente, mas o time ainda precisava fazer mais um, né, para ficar com o título. E isso fez com que a partida ficasse aberta nos minutos finais. Até que no último lance, o Bruno Silveira foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O Anselmo Ramon cobrou com cavadinha e fez o gol do título, né, aos 51 minutos do segundo tempo. Como o América Mineiro vencia por 2-1, né? Então classificou, vencia por 2-1 e no saldo de gols a equipe da Chapecoense fazia mais um, né? E acabou ficando com o título. Chapecoense e América Mineiro terminaram a segundona do Brasileirão empatados com 73 pontos, mas o título acabou indo para Santa Catarina, né? Porque no saldo de gols deu 21 para Chapecoense contra 20 do América Mineiro. Então era essa a única possibilidade, né, da Chapecoense passar, fazer mais gols que o América, no caso dos dois vencerem. E a Chapecoense foi lá e fez mais. Ficou com 73 pontos e o mesmo número de pontos que o América, só que no saldo de gols 21 contra 20 deu Chapecoense, primeiro título nacional da Chapecoense que volta, né, para a primeira divisão. O Alan Ruschel, né, o capitão do time da Chapecoense, que é um dos sobreviventes daquele acidente aéreo que vitimou comissão técnica, diretoria e jogadores da Chapecoense em 2016, levantou a taça, né, que ficou muito simbólica com o Alan Ruschel levantando a taça de campeão do primeiro título nacional da Chapecoense. E o terceiro colocado e classificado para a primeira divisão também foi o América Mineiro, que fez 61 pontos. E o Cuiabá perdeu por 4-1, mas classificou em quarto, né? Ainda bem que acabou o campeonato, um pouquinho mais, o Cuiabá não se classificaria, perdeu as duas últimas partidas. O CSA ficou na quinta colocação com 58 pontos, o Sampaio Corrêa em sexto com 57, sétimo Ponte Preta 57, oitavo Operário de Ponta Grossa 57, Avaí nono 55, CRB décimo 52, décimo primeiro Cruzeiro 49, décimo segundo Brasil de Pelotas 49, décimo terceiro Guarani 48, décimo quarto Vitória 48, décimo quinto Confiança 46, décimo sexto Náutico 44. Rebaixados para a terceira divisão, 17º Figueirense 39, 18º Paraná Clube 37, 19º Botafogo de Ribeirão Preto 34, 20º Oeste com 29 pontos, os rebaixados para a terceira divisão, né, a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras foi o campeão da Libertadores e já pensa na logística do Mundial de Clubes, né? Agora já como campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras não vai ter descanso. Já nesta semana terá de embarcar em um voo de 15 horas rumo ao compromisso mais aguardado dos últimos 20 anos. A equipe vai ao Catar para participar pela primeira vez de um Mundial de Clubes, organizado pela FIFA, né? A estreia será na semifinal do torneio, no próximo domingo, com direito a um esquema especial de logística. E cuidado, o adversário virá do confronto entre Tigres do México e o San Hyundai, da Coreia do Sul. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Palmeiras e as demais equipes estrangeiras são participantes do torneio, né, vão ter de cumprir uma série de requisitos de segurança. As delegações podem ter no máximo 55 integrantes e vão ter de cumprir um esquema chamado de bolha. Não será permitido ter contatos próximos com qualquer outra pessoa, nem visitar qualquer outro local fora estádios, hotel e centro de treinamentos. Passeios, visita de outros convidados e eventos estão proibidos, expressamente proibidos, né? E o Palmeiras foi campeão da Libertadores ao vencer o Santos por 1-0 no sábado. Verdade, né? Um jogo muito ruim para uma decisão, mais ruim que as decisões do campeonato sul-mato-grossense, né? O Santos teve uma oportunidade clara de gol e o Palmeiras teve uma que mandou para a rede, né? No finalzinho, e acabou ficando com o título. É claro que para a história vai o título do Palmeiras, né? Vai ficar na galeria, na história da Conmebol, que o Palmeiras foi o campeão da Libertadores de 2020. Mas o jogo foi horrível. Talvez o pior das decisões de Libertadores aí que a gente tenha visto, a gente tenha presenciado. Até por causa do jogo ter sido ruim, os clubes argentinos já se mobilizam
para que a final única deixe, né, de acontecer aqui na América do Sul. Para eles, né, o medo dos dois times atacarem foi justamente a decisão ser em jogo único. Isso acabou fazendo com que os clubes não atacassem muito. E no caso do jogo de sábado, realmente foi complicado de assistir o jogo, né? Era uma decisão de Libertadores que acabou sendo decidida em um lance que o Palmeiras conseguiu descer e fazer o gol. E o Santos teve apenas uma oportunidade clara de gol. Então é muito pouco para uma decisão de Libertadores de América, onde é sempre muito, muito, muito disputada, né? Mas o Palmeiras é campeão, vai para o Mundial, né? Parabéns aos palmeirenses. E vamos esperar, né? O que o Palmeiras vai fazer lá no Mundial de Clubes, estreia no domingo, diante do Hyundai da Coreia do Sul ou o Tigres do México, que fazem o jogo, acho que na quarta-feira, né? Então a gente vai acompanhar aí durante a semana essa trajetória do Palmeiras no Mundial de Clubes do Catar. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.